Pessoal, vamos ver 15 alimentos que você não comeria se soubesse como são feitos. Caraca, eu já sei que a salsicha e o mini chicken são pesados. Vamos ver os outros. Ouviu essa famosa frase por aí? Para alguns, é um exagero. Afinal, tudo que entra no seu corpo vai sair depois de um tempo, não é? Bom, Uhum. eu preciso te contar que não é bem assim. Alguns alimentos são tão artificiais e ruins para nossa saúde que os efeitos podem durar anos e anos a fio no nosso corpo. E se você acha que eu estou falando só daquelas comidas de fast food ou Caraca. industrializadas, não se engane. Tem comida que muita gente acha que é saudável, mas que quando descobre como é feita, Camarão? nunca mais consegue colocar na boca. Por isso, nós vamos te mostrar 15 alimentos que as Nossa. pessoas geralmente Acho que eu vou param de parar de comer muita consumir coisa. depois que descobrem como são feitos. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma novidade do canal Top 10 e dá aquela força pra gente chegar aos 10 milhões. Deixa o Olé, like, vamos pessoal. lá, vem junto. Bem melhor. Gelatina. A gelatina é uma sobremesa famosa em todo o mundo. Fácil e prática de fazer, há quem diga que ela Uhum. ainda por cima é super saudável. Não é à toa que é um lanche famoso entre as Não, crianças, inclusive não é nas saudável, escolas. não. Mas apesar de colorida, leve e saborosa, ela está longe de ser uma comida natural. A gelatina é um produto derivado do colágeno. Pô, eu vi o pessoal falando que aquelas meninas que fazem nado sincronizado usam gelatina no cabelo como se fosse gel para o cabelo não mexer mais. Colágeno, uma proteína que é encontrada nos tecidos Eu acho que fica conectivos igual de o animais, como cabelo na do pele, Superman. nos ossos e nas cartilagens. O processo de fabricação da gelatina envolve várias etapas. Os produtores separam um tendão de vaca ou de porco. Esse tendão é Caraca. levado para uma espécie de limpeza. Teoricamente, nessa parte são retiradas as gorduras, o sangue e outros resíduos. Mas só essa limpeza não é suficiente. Essa cartilagem precisa passar por um tratamento com ácido. Esse processo ajuda a romper Eita. as ligações entre as fibras, o que facilita a extração do colágeno. Depois de extraído, o colágeno passa por uma filtragem para se transformar em um líquido gelatinoso. E, como se já não fosse suficiente, esse produto ainda precisa ser concentrado através de uma evaporação que remove o excesso de água. A gelatina concentrada é então resfriada e seca, Olha o trabalho que dá pra fazer o bagulho. formando folhas, grânulos ou pó. Para completar, ela passa por mais um processo. Precisa ser moída e classificada de acordo com o tamanho das partículas para diferentes aplicações industriais. É que a gelatina é tão artificial que não é usada só como comida. Ela pode ser usada na produção de remédios e até de embalagens. Depois dessa cartilagem animal ser ultraprocessada, ainda entra outro grande problema. Esse pó vai se misturar com ingredientes químicos, corantes, açúcar e aromatizantes, além de vários outros ingredientes artificiais que podem desencadear alergias, irritações no estômago, causar câncer Nossa. e até demência. Salsicha. Salsicha Quem eu já não sabia. gosta de cachorro-quente, né? Um dos lanches mais famosos do mundo é sucesso aqui no Brasil e é consumido de várias formas diferentes. Pode parecer uma refeição simples e rápida, mas eu já te adianto que a salsicha passou por muita coisa antes de chegar dentro do pão. Que as carnes são fontes de proteína, vitaminas e minerais, todo mundo Caraca. sabe. Mas o que acontece com as sobras? Os piores pedaços de carne geralmente são misturados, triturados, transformados em uma pasta e ainda adicionados na pior combinação possível de conservantes. É mais ou menos Cruzes. disso que é feita a salsicha. Se você está pensando, eu não como todo dia, só de vez em quando, cuidado. Um vídeo viralizou no TikTok com a nutricionista e pesquisadora Aline Kissack, afirmando que a salsicha pode levar até 32 anos para ser completamente eliminada do nosso corpo. Essa informação causou uma onda de preocupação e questionamento isso, sobre os velho? alimentos processados e, especificamente,
os embutidos, como salsicha, linguiças e salames. A salsicha é feita a partir de uma mistura de carnes, muitas vezes restos e cortes que não têm outro destino. Estes pedaços são triturados em máquinas potentes, transformados numa massa uniforme, onde os ossos, tendões e cartilagens são reduzidos até virar pó. Depois disso, são misturados com gordura, sal e vários conservantes e corantes. Tudo é temperado e embutido em tripas artificiais ou naturais, criando aqueles cilindros perfeitos que encontramos nas prateleiras dos supermercados suculentos. O principal perigo de comer Cara salsicha está na bonitinha. natureza dos ingredientes e nos aditivos químicos. Conservantes como nitritos E e o nitratos negócio que dá são pra comuns, comer até usados crua, né? para manter a cor Salsicha. vermelha viva e evitar a proliferação de bactérias. Crua, né? Crua. Mas também estão ligados a problemas de saúde, principalmente por aumentar a chance de câncer em humanos. Isso sem falar na alta quantidade de sódio e gorduras saturadas que contribui para doenças cardíacas e hipertensão. E aí, depois de tudo que eu te contei, ainda continua com vontade de comer cachorro-quente? Escreve aqui embaixo, ó. Nuggets de frango. Já deu para perceber que os ossos, Isso aí eu também tendões e sabia. cartilagens, apesar de nojentos, têm várias utilidades gastronômicas, é ou não é? E não é diferente com os nuggets de frango. Pequenos Negócio pedaços é chamativo, dourados né? e crocantes são considerados E é um gostoso, lanche filha da perfeito, mãe. prático e saboroso. No entanto, por trás da aparência apetitosa, se esconde um processo de fabricação que poucos conhecem em detalhes. Tudo começa com a seleção de partes de frango que normalmente não se vêem nos pratos mais finos: pele, cartilagens, ossos e até unhas. Estes ingredientes são misturados e transformados numa pasta Olha, homogênea carinha de- através de máquinas industriais. de alegria. A mistura é enriquecida com aditivos Matando como a conservantes, população. aromatizantes e grandes quantidades de sal, o que garantem que o produto final tenha o sabor e a textura ideal. Uma camada de pão ralado é adicionada para dar a crocância característica, e os nuggets são fritos ou pré-fritos antes de serem congelados e enviados às lojas. O perigo dos nuggets de frango não está só nos ingredientes utilizados, mas também na quantidade elevada de gorduras saturadas, sódio e aditivos químicos. Este coquetel de substâncias pode ter impactos negativos na saúde a longo prazo, contribuindo para o aumento do colesterol, problemas cardíacos e obesidade. Além disso, o processamento intensivo pode resultar na perda de nutrientes importantes, tornando o nugget um alimento altamente calórico, mas muito pobre quando o assunto é valor nutricional. Assim, o consumo de nuggets de frango pode parecer inofensivo, mas esconde riscos que devem ser considerados. Cada mordida é um lembrete de que o que parece ser uma solução rápida e saborosa pode ter um custo elevado para a sua saúde. Patê de E fígado. evito comer. A textura é suave, o sabor Patê de traz à fígado, mesa uma nunca vi. sensação de luxo e tradição. Esse é o patê de fígado. Uma pastinha sofisticada e muito comum em festas e jantares mais formais. Só que a preparação desse famoso petisco esconde segredos que podem fazer até o mais ávido apreciador hesitar. A viagem do patê começa nos matadouros, onde os fígados de animais, principalmente de porco ou de pato, são retirados. O fígado é de fato muito nutritivo, mas é também o órgão responsável por filtrar toxinas do corpo. Isso significa que ele pode ir acumulando muitas delas ao longo da vida do animal. Depois de retirados, os fígados então são transportados para as fábricas, onde passam por um processo de limpeza e em seguida são cozidos e salteados. A carne é misturada Salteado? com uma generosa quantidade de manteiga, natas e temperos para suavizar o sabor intenso e criar a consistência cremosa que os amantes do patê tanto apreciam. Mas nem tudo é tão refinado Nossa, quanto velho. parece. Para prolongar a vida útil do produto e garantir que ele mantenha a cor e sabor desejado, os produtores adicionam mais uma vez os famosos conservantes, como nitritos e nitratos, além de grandes quantidades de sal. Esses aditivos, apesar de eficazes, têm sido associados a vários problemas de saúde, incluindo hipertensão e doenças cardiovasculares. O patê de fígado pode parecer uma iguaria sofisticada, mas depois de todos esses detalhes que eu te contei, será que vale a pena gastar uma grana para comer essa pastinha Não cheia deve ser de barato, né? processos esquisitos e até duvidosos? Conta pra mim aqui nos comentários. Mortadela.
Se tem um alimento que é Mortadela também muito sei comum que na não mesa faz dos bem. brasileiros, é ela, a mortadela. Considerado uma É carne popular mortandela até pelo ou preço mais em mortadela? conta, a mortadela é um sucesso nas padarias brasileiras. O gosto forte às vezes divide opiniões. Há quem não goste e não coma de jeito nenhum. E tem também aqueles que já sabem como ela é feita. E, bom, isso muitas vezes já é motivo para desistir de consumi-la. Para começar, a mortadela é mais um alimento feito com os restos de animais, ou seja, com aquelas partes de menor qualidade. Essas sobras, geralmente de porco, são misturadas com muita gordura mesmo. Afinal, não é à toa que você vê aqueles pontos brancos nas fatias da carne. Os restos de porco e os pedaços de gordura são então moídos até se transformarem em uma pasta homogênea faz a gente se novamente, sentir mal e quando são bem ao mesmo adicionados tempo. vários temperos e conservantes. Que É importante saber que não vai mais ressaltar comer. que durante o processo de moagem e mistura da carne existe um risco de contaminação por bactérias como salmonela ou listeria. É que se as carnes não forem tratadas em condições de higiene rigorosas ou se a temperatura não for bem controlada, essas bactérias podem se multiplicar. E isso faz com que a mortadela se torne muito perigosa para consumo. Bom, depois de pretinho ali, triturar bem a maravilha. carne e a gordura, a pasta vai ser embalada em tripas. Isso mesmo, tripas de animais ou artificiais. Essas tripas são como um papel filme, mas comestíveis. E antes de, enfim, ir para as prateleiras do supermercado, a mortadela ainda precisa passar por um processo de cozimento. As tripas embaladas com a pasta precisam ser cozidas para garantir que todas as partes do produto estejam seguras para consumo. É nesse momento que vários perigos da carne crua são eliminados. No entanto, se o processo de cozimento não atingir a temperatura correta ou não for mantido por tempo suficiente, bactérias nocivas podem sobreviver, sim. Já deu para perceber que a produção de mortadela envolve riscos e critérios que, se não forem seguidos corretamente, podem comprometer e muito a segurança alimentar. Os padrões de qualidade precisam ser rigorosos, então não vá sair por aí comprando qualquer mortadela. Fechado? Fechado. Margarina. Não comprar nenhuma. A Ela parece margarina. inofensiva, sabor Também sei suave, que- textura leve, agradável. A margarina está quase sempre ali, no fundo da geladeira Nada- de nada- muitos brasileiros. Muita gente já sabe Nada quer que ela comer esse não é a negócio aí. opção mais saudável, por ser muito gordurosa. Mas você sabe os detalhes de como ela é produzida? Tudo começa com os óleos vegetais, que geralmente são derivados de soja, palma ou milho. Esses óleos, no estado natural, são líquidos, o que não é o ideal para criar a textura cremosa da margarina. Mas, para resolver isso, os fabricantes recorrem a um processo químico chamado hidrogenação. Durante esse processo, os óleos são expostos a altas temperaturas e a um gás de hidrogênio. Tudo isso junto com um catalisador metálico, como o níquel. Este processo é o que faz o natural se transformar em artificial. Níquel? Ele altera a estrutura molecular dos óleos e faz com que eles se transformem em gorduras semissólidas. Todo esse processo industrial de hidrogenação tem um efeito colateral indesejado. É dele que surge a famosa gordura trans, principal colaboradora das doenças cardíacas, da obesidade e do colesterol alto. E apesar de algumas margarinas modernas usarem métodos diferentes para reduzir a quantidade de gordura trans, o risco permanece. Mas o processo não termina aí. Para que a margarina tenha aquela cor amarelo dourado que conhecemos, são adicionados corantes artificiais. Em seguida, são incorporados emulsionantes para garantir que todos os ingredientes se misturem bem, além de aromatizantes que conferem à margarina um sabor mais parecido com o da manteiga. Depois dos outros alimentos que nós já te mostramos, deu para entender que corantes, aromatizantes, emulsionantes são uma Deu pra entender, bomba moço. para sua saúde, né? Sorvete. Você conhece alguém que não gosta de sorvete? Está aí um alimento que é geralmente uma unanimidade. Cremoso, saboroso. Ele é o terror dos nutricionistas. Eu vou te explicar o porquê. O sorvete, principalmente o industrializado, é uma verdadeira bomba de gordura
e açúcar. Basicamente, todos os produtos que compõem o sorvete são artificiais. É que para manter a textura e fazer com que ele dure meses nas prateleiras, são adicionados uma série de emulsionantes e estabilizantes. São componentes que aumentam e muito os problemas intestinais. Quem nunca comeu muito sorvete e saiu correndo pro banheiro? Hã? Conta aí. Se você está pensando, é só colocar pra fora e que está tudo de boa. pode ir com calma, viu? Essa irritação que o sorvete causa no intestino pode fazer com que o nosso corpo crie alergias e inflamações severas. Outra parte da produção que engana muita gente é o próprio leite e o creme de leite. Eu não sabia Hoje que em o dia, sorvete na maioria fazia das tão mal versões encontradas no mercado, o leite, na verdade, é um concentrado lácteo e o creme é geralmente substituído por óleos vegetais hidrogenados. Tudo isso para reduzir os custos de produção. Para completar o conjunto de produtos artificiais, isso? o sabor do sorvete é feito quase sempre com corantes e aromatizantes. Dificilmente um sorvete de chocolate realmente tem chocolate. Sem falar nos sorvetes de fruta, que não tem nenhum pedacinho de morango, manga ou banana. É tudo aromatizante. E aí? Então quer dizer que será esses dias eu comi vale um que colocar pra dentro tanto não era um produto pedaço de artificial morango? assim, de uma vez? Ai, Kani. merda, hein? O kani, ou kanikama, é um produto famoso nos pratos japoneses e Eu nem sei o que é. ensaladas. Geralmente descrito como carne de caranguejo, muita gente consome achando que esse é um alimento natural e saudável. Não é bem assim. O processo de fabricação do kani começa com a produção de surimi, uma pasta feita de peixe branco. E o que muitas vezes acontece é que esse peixe utilizado para fazer o surimi nem sempre é da melhor qualidade. Muitas vezes são usados peixes de baixo valor comercial e o processo de fabricação pode incluir restos A ou máquina parece que tá sobras, suja, não o que parece? pode impactar a pureza e a segurança do produto. Este pedaço de peixe é triturado e levado várias vezes para remover gorduras, ossos e qualquer odor forte, até restar apenas uma massa branca e gelatinosa, rica em proteínas. E aí entram os realçadores de sabor, como o glutamato monossódico, que Nossa, são olha o nome. adicionados para imitar o sabor do caranguejo. É que o kani não tem nada de caranguejo na produção. Na verdade, são adicionados uma série de corantes e aromatizantes para poder imitar o tom avermelhado e dar uma aparência perfeita para o produto. Apesar de versátil e popular, o kani é altamente artificial e cheio de sódio. Então, moderação. Chiclete. Será que um alimento que você nem engole pode fazer mal para a sua saúde? O processo de produção do chiclete pode engolir começa que dá com o barriga d'água, hein? desenvolvimento da sua elasticidade. No passado, a base era feita de chiclê, uma resina natural extraída da árvore saputi que já ganhou melhor enredo lá na Sapucaí. Mas os altos custos financeiros fizeram com que a indústria encontrasse uma alternativa. A produção moderna substitui o chiclê por polímeros sintéticos, uma mistura de plásticos e borrachas que dão ao chiclete a capacidade de esticar e voltar à forma original. Tudo é pra Isso mesmo, economizar, né? plástico e Pode com a vida da borrachas. gente. Agora vamos ao sabor. A essa base são adicionados açúcar ou adoçantes artificiais e xarope É de sério? milho e glicerina, que mantêm o chiclete macio e evitam que ele seque. E para criar os sabores e as cores vibrantes que tornam o chiclete tão atraente, são incorporados aromatizantes e corantes artificiais. Mas você deve estar se perguntando: Se eu não engulo o chiclete, como é que ele pode fazer mal? é que quando você masca a goma, ela vai soltando todos esses compostos artificiais que vão sendo engolidos junto com a sua saliva. Para completar, o seu corpo entende que você está mastigando, porque vai engolir um alimento. Por isso, ele começa a preparar o seu estômago, liberando ácidos para digerir a comida que não chega. Só que no fim das contas, você mascou e não engoliu nada. Por isso, esse ácido fica sem função e acaba machucando seu estômago. Não é à toa que muita gente sente gastrite e azia depois de uma cartela de chicletes. Camarão de viveiro. É isso aí.
Eu parei O de comer camarão porque é a um dos professora falou frutos que do eu ia mar ter mais problema queridos do mundo. no Por isso, ainda nos estômago. anos 70, ele começou a ser reproduzido Parei pela de mastigar. indústria em cativeiros. É que a pesca natural não estava dando vazão à demanda. O consumo de camarão era, e continua sendo, tão grande que foi preciso criar toda uma indústria de viveiros para produzi-los de forma mais rápida. Criar animais em cativeiro é uma prática antiga e comum do ser humano. O problema é quando essa indústria perde o controle. Ainda nos anos 80, começaram a surgir os casos de doenças e epidemias relacionadas a esses viveiros. Por isso, foram criadas regras de produção e cultivo, que nem sempre são seguidas à risca. De qualquer forma, as regras de produção não foram a opção mais saudável. Como são criados em ambientes superlotados, os camarões são alimentados com antibióticos e outros aditivos químicos. Eita! Para piorar, existe ainda o uso do metabisulfito de sódio, um agente Olha o nome. oxidante que, em contato com a água, sofre uma reação química e libera dióxido de enxofre. Ele pode atingir uma concentração tão alta que chega à insalubridade máxima, de acordo com a norma regulamentadora do governo federal. Esse oxidante é usado para evitar a formação de melanose, uma condição que espalha manchas negras nos camarões e os tornam menos propícios à venda e compra. A substância é aplicada pelos criadores no camarão ainda vivo. Imagina comer um animalzinho tão pequeno, mas Olha cheio isso! de remédios, substâncias artificiais e produtos insalubres. Atum enlatado. O atum enlatado Caraca! pode ser uma ótima fonte de proteína, ômega 3, vitaminas e minerais, mas deve ser consumido com moderação. É que a produção do peixe perplexo com o enlatado camarão. pode conter uma quantidade enorme de mercúrio. Mas afinal, o que é o mercúrio? O mercúrio é um metal pesado, tóxico, liberado pela mineração e queima do carvão e que vai quase sempre parar nos oceanos. O atum, especificamente, costuma acumular mais esse metal do que outras espécies de peixes. Então, quando você come atum, você também come junto mercúrio, que está dentro dele. E essa é uma substância extremamente perigosa para o ser humano. Pode causar danos renais, problemas na tireoide, perturbação neurológica, como perda de memória e insônia. Pode causar ainda problemas na saúde reprodutiva de homens e mulheres e chegar até a deixar alguém cego. Por isso, é muito comum que mulheres grávidas não consumam atum. Geralmente, esse é um dos primeiros alimentos a serem retirados da dieta da gestante. E você, vai manter na sua? Ainda bem que eu já nem como. Chantilly em spray. O chantilly Ai. em spray é uma mistura açucarada que, com o simples Isso é bom, hein? pressionar do dedo, transforma sobremesas em obras de arte. Mas o que há por trás desse pequeno cilindro de metal que, em questão de Triste. segundos, entrega uma cobertura perfeita para bolos, tortas, sorvetes? Dentro da lata entra um creme de açúcar misturado com um gás propelente, geralmente o óxido nitroso, mais conhecido como gás hilariante. Esse gás é comprimido dentro do recipiente junto com o creme líquido. Mas ele não é apenas um agente para fazer espuma, ele também pode ser usado como uma droga recreativa, inalado para produzir efeitos eufóricos e extremamente Aquele que faz a perigosos. pessoa rir? Quando inalado diretamente, o gás pode, inclusive, limitar o oxigênio do corpo, causar desmaios, danos cerebrais e, em casos extremos, até a morte. Então, enquanto o chantilly em spray pode parecer uma mágica prática bonita e gostosa, é importante lembrar que até as nuvens mais leves podem esconder tempestades perigosas. Hambúrguer congelado. Já deu para perceber que tudo que é prático e rápido é também cheio de perigos quando o assunto é saúde, não é? E não é diferente com o hambúrguer congelado. Ele é um lanche muito conveniente por ser rápido e gostoso, mas temos algumas ressalvas. A qualidade de carne usada geralmente não é das melhores. Na maioria dos casos, são restos de animais ricos em gordura e nervos, o que afeta não apenas o sabor, mas também a saúde de quem os consome. E, mais uma vez, este bolo de sobra de carne é moído junto com uma série de
aditivos tóxicos que podem causar problemas coisa cardíacos, de hipertensão e até mesmo alergias. Outro perigo do hambúrguer congelado está na forma como ele é preparado. A carne congelada, se não cozinhar direito, pode abrigar bactérias como a salmonela e a Escherichia coli. Salmonela. O resultado pode ser uma grave intoxicação alimentar e até mesmo a morte. Para completar, a alta quantidade de sódio e gorduras saturadas presentes nesses hambúrgueres pode levar a problemas de saúde a longo prazo, como obesidade, diabetes e doenças cardiovasculares. Biscoito bolacha. Quem não gosta de um biscoito? Ou bolacha, como Cara, você isso preferir. aí é açúcar Recheada. puro. São várias marcas diferentes, sabores e tamanhos. Sucesso entre as crianças e nós adultos também. O único problema é que ele é praticamente um veneno no pacote. A jornada do biscoito recheado começa lá nas fábricas, onde os ingredientes são misturados em grandes batedeiras que giram incansavelmente. O recheio, muitas vezes considerado a pessoal alma que do trabalha biscoito, é uma nessas mistura de coisas, açúcar, gorduras nesses lugares aí, hidrogenadas e uma ficam com a dose consciência generosa pesada, de não? aditivos e corantes. O sabor perfeito se torna viciante. Difícil você comer apenas uma bolacha Eles no devem pacote. saber, né? E isso tem uma explicação científica. Os ingredientes são mesmo viciantes. A quantidade de açúcar e gordura cria uma sensação de prazer intensa no cérebro. Essa combinação é conhecida por ativar o sistema de recompensa do cérebro, liberando dopamina, o neurotransmissor responsável pela sensação de prazer. O problema é que o consumo dos biscoitos recheados pode levar a um verdadeiro desequilíbrio nutricional. Eles são considerados, inclusive, um dos principais causadores da diabetes, sem falar no colesterol alto, obesidade, problemas cardiovasculares e até para os rins. Segundo pesquisadores do Centro de Pesquisa em Alimentos, Food Research Center, FORC, em Pior do que eu média, imaginei. 2 bolachas ou biscoitos recheados equivalem a 2 colheres de sopa de açúcar. Um pacote inteiro, normalmente com 10 unidades, contém o equivalente a 10 colheres de sopa de açúcar. Imagina o efeito dessa quantidade de açúcar de uma só vez dentro Delícia. do seu corpo. Será que vale a pena? É docinho, Diz aqui nos docinho. comentários. Suco de caixinha. As embalagens coloridas e promessas de frescor direto do pomar ajudam a compor a ideia de que o São suco de catadas com as caixinha mãos é a nas melhor árvores. opção para É quem quer propaganda. levar uma É vida sacanagem. saudável. Oh. Mas a jornada do suco até as prateleiras é bem mais artificial e menos saudável do que você imagina. Vamos partir do princípio de que estamos falando de sucos que realmente levam fruta na produção, o que não acontece com muitos deles, que são 100% artificiais. Voltando, mesmo nos sucos de caixinha, que de fato apresentam alguma fruta de verdade, os sucos tem fruta. industrializados escondem uma produção cheia de processos e ingredientes prejudiciais à sua saúde. Quando a fruta é colhida, ela é separada da polpa e o suco é pasteurizado em altas temperaturas para eliminar micro-organismos. Esse processo, entretanto, também remove muitos nutrientes e sabores naturais da fruta. Para compensar a perda do sabor, são adicionados aromatizantes e açúcares, recriando um gosto artificial que imita um suco original. O líquido pode ainda ser misturado com outras frutas mais baratas ou até mesmo com xarope de milho. E acredite se quiser, um suco de fruta de caixinha pode ter mais açúcar do que um refrigerante. E ainda tem um outro fator preocupante. Já se perguntou como sucos de fruta ficam tanto tempo nas prateleiras do supermercado e na despensa da sua casa? Bom, é aí que entram mais ingredientes artificiais, como estabilizantes e conservantes, deixando tudo ainda menos natural. Acho que tá valendo mais comprar as frutas na feira.